de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Trazemos aqui um conteúdo genuíno da nossa fé. Abordamos assunto que serve para abrir a nossa mente, aprofundar o nosso conhecimento em Cristo Jesus. Nossos assuntos pautados aqui, irmão, temos uma seriedade de trazer uma abordagem, irmão, uma abordagem alinhado às Escrituras Sagradas. Ontem nós falamos do assunto e os anciãos do Brás se fizeram inimigo da cruz de Cristo. Como eu não expliquei, irmão, o significado, o que é ser inimigo da cruz de Cristo, devido a um questionamento nos comentários de uma irmã da CCB, irmã Celina de Oliveira. Os irmãos vejam como é que a cabeça dos irmãos são formados dentro da CCB. Este questionamento que ela fez é um questionamento que ela ouve do ministério. Falou o seguinte, fez uma pergunta, como é que, irmão, se a cruz de Cristo, nós não podemos adorar ela. Como é que se alguém mata um neto, filho seu, você vai guardar aquela arma que matou seu neto, seu filho? Irmão, ela não tem ideia do que significa a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, irmão, hoje que é pregado para nós da cruz de Cristo, não é mais aquele instrumento de madeira que Cristo foi pregado na cruz. A cruz de Cristo, que é fundamentada nas Escrituras, significa a nossa renúncia, o nosso abandono do pecado. Porque na cruz, Cristo executou o projeto de Deus de salvar a humanidade. Agora, essa pergunta absurda que ela fez, irmão, ela não tem nem ideia do que significa o que aconteceu na cruz. Vejamos bem, depois nós vamos voltar lá nos Evangelhos, 14 de Lucas, do verso 25, e aí nós vamos entrar nessa esfera. Mas antes de falar por irmão, uma alegria muito grande no meu coração, do irmão Ricardo Pavanelli, ser membro agora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Foi recebido lá pelo pastor, Orival Cassimiro, um homem finíssimo, nobre, ali da Presbiteriana, e ele foi recebido. Irmão, deixa eu falar para você. A Igreja Assembleia Cristã é dissidente da Igreja Presbiteriana. A congregação é dissidente da Igreja Assembleia Cristã. Foi a primeira igreja fundada pelo irmão Luiz Francisco. O Luiz Francisco
foi da presbiteriana, né? Foi ali, pastor ali, ancião na presbiteriana. Entendeu, irmão? Então ele voltou para uma igreja seríssima que tem o Evangelho de Jesus Cristo, que prega o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Né? Meus parabéns ao irmão Ricardo Pavanelli por estar em uma igreja bíblica. Então, irmãos, vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo fala. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? Aqui nós vamos ler Filipenses, capítulo 3, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende de nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos Salvador, Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo humilhado para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia que ele tem de subordinar a todas as coisas. Então, quando falamos, irmãos, que os anciães do Brás são inimigos da cruz, porque, irmão, a cruz, irmão, ela fala de renúncia, ela fala de abnegação, ela fala de abrir mão do pecado. Isso que significa a cruz. Ela fala de abrir mão da arrogância, da soberba, da prepotência. Então, irmão, por que eles são inimigos? Os anciãos são inimigos da cruz de Cristo. Porque eles são homens arrogantes, prepotentes, que não voltam atrás. O que significa isso, irmão? Significa ser inimigo da cruz. A cruz, nela, está a centralidade da nossa salvação. Porque foi ali que os nossos pecados foram cancelados. Foi ali que nós fomos inocentados perante o tribunal judicial de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1 e 18, ele vai falar da cruz. Vejamos, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 1 e 18. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala da cruz. Irmã Celina, ouça com atenção, porque a irmã aprendeu errado do ministério, dentro da congregação. Ouça aqui, Coríntios 1 e 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, onde quilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus a loucura, a sabedoria do mundo?
visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Prove salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, irmão, Paulo apresenta a cruz de Cristo aqui como uma expressão máxima do poder de Deus, porque foi na cruz que as cortinas da eternidade se abriu e a salvação chegou até nós. A cruz, o apóstolo Paulo apresenta ela aqui como a sabedoria de Deus, oculta em Deus, antes dos tempos dos séculos. E aqui o apóstolo fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, irmão, é na cruz que o velho homem foi crucificado com Cristo. É na cruz, porque a cruz, ela tem o contexto da morte. A cruz representa a morte. Quem passou pela cruz, ele morreu para o mundo. Ele morreu para o mundo e ressurgiu para uma nova vida em Cristo. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo escreveu. Tem muitos irmãos que entendem esse texto aqui errado. De Romanos, capítulo 6, de Romanos. Romanos capítulo 6, do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não fizamos o pecado como escravo. Muitos entendem este texto aqui de ser batizado na morte de Cristo como sendo o batismo na água. Só, irmão, para nós entender um texto, nós temos que ler o contexto. O contexto daqui é o capítulo 5. E qual é o contexto do capítulo 5? O capítulo 5 fala dos dois Adão. O Adão humano e o Adão divino. Aqui fala, no capítulo 5, que pela morte de um só homem, todos morreram. A morte passou a todos os homens. Então o apóstolo Paulo, aqui, ele está falando do Adão humano, que era o nosso cabeça, que era o cabeça da humanidade. Quando ele pecou, automaticamente toda a humanidade pecou com ele, toda a humanidade caiu, e todos que nascem, já nascem caídos. Então, ele vai falar
da salvação. Ele vai falar da redenção, da justificação. O pano de fundo do capítulo 6, irmão, ele vai falar da justificação. Ele vai falar da cruz de Cristo, da morte de Cristo, que Cristo morreu para cancelar os nossos pecados e os pecados todo aquele que crê. Quando ele entra no capítulo 6, irmão, aí ele vai falar: que diremos, pois? É uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Então, aqui, ele está falando o assunto que ele começou a abordar no capítulo 5. Do pecado, que nós éramos perdidos, filhos da ira de Deus, na perdição. E aqui ele vai entrar no verso 4. Aí ele vai falar: fomos, pois, sepultados com ele na morte. Que ele vai falar do batismo da morte, irmão. Aqui ele vai falar do batismo da morte. Não é o batismo da água, é o batismo da morte. Esse batismo da morte, só quem tem poder de batizar é o Espírito Santo, que é o batismo aqui do novo nascimento, da regeneração, querendo dizer, nós fomos plantados juntamente com ele na morte. Aqui não é o batismo de água, é o batismo na morte de Cristo. É o batismo da salvação. É o assunto que ele vem falando do capítulo 5. Não tem como colocar nesse texto um batismo de água, um batismo de sepultamento nas águas. Não, aqui está falando o batismo da morte de Cristo. Esse batismo acontece unicamente pela fé, porque a fé é a causa instrumental da salvação. Através da fé, nós nos apropriamos do sacrifício de Cristo, que é aqui o batismo da morte. Aí ele vai falar aqui, irmãos, ele vai falar que sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos como escravo. Aqui, esse batismo da morte de Cristo, é ele que nos tira de condição de escravo e nos coloca como os livres, como os filhos de Deus livres. Então aqui não está falando do batismo da água, mas do batismo da morte. Fomos com ele crucificados. Então, irmão, a cruz levou Cristo à morte. Por que que ele morreu? Por nós. Viu, irmã Celina?
A cruz, é na cruz que os nossos pecados foi levado. Se a irmã rejeita a cruz de Cristo, então a irmã é uma perdida. A irmã nunca foi salva. Porque agora, veja a mente dela. A mente dela tipo é assim, ó. É como que a morte de Cristo é igual à morte que alguém mata um ser humano. Irmã, matar um ser humano, o que é matar um ser humano? Matar um ser humano é assassino, é um assassinato. Entendeu? Verdadeiramente nós não vamos guardar a alma, a arma de uma pessoa foi assassinato. Mas o que aconteceu de Cristo não foi um assassinato. Ele mesmo se entregou, irmã. Ele se entregou voluntariamente. Não foi um assassinato. Veja a mente dessa irmã. Veja como é que ela foi ensinada nos cultos. Veja o entendimento desse ancião. O que aconteceu com Cristo da cruz não foi um assassinato. Ele próprio, ele se entregou. Ele próprio falou lá, no capítulo 12 de João, falou assim, ó. Olha, se o trigo não morrer, se o grão de trigo não morrer, irmão, não terão a vida eterna. Então, ele falando, a morte dele é que ia fazer brotar uma grande multidão de salvos. Então, vamos ler aqui 14 de Lucas, do verso 25. Lucas 14, do verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando disse, se alguém vem a mim, e não aborrecer seu pai e a sua mãe, e mulher, e filho, e irmão e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual vós pretendendo construir uma torre? Construir uma torre. E vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora, vamos ler outro aqui. Outro texto. Aqui, para enfatizar bem, né, esse assunto que estamos abordando aqui nas Escrituras Sagradas. 9 de Lucas, verso 23. Vamos ver aqui. Que diz assim, dizia a todos, se alguém vinha após mim, e a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la,
E quem perder a sua vida, por minha causa, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Então, irmão, aqui, se alguém quiser vir após mim, irmão, ir a Cristo não é obrigado, não, é voluntário. Mas se a pessoa decidiu ir a Cristo, qual é o primeiro passo? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que significa tomar a cruz? Irmão, só toma a cruz aquele que morreu. Porque o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é abrir mão do pecado, é renunciar ao pecado, é abandonar o pecado. Tomar a cruz é matar o seu eu, é matar o seu ego, entendeu? É esvaziar o seu coração do pecado e Cristo tomar o lugar no seu coração e Cristo ser o seu Senhor, está no centro do seu coração. Como a pessoa vai estar no centro do coração se a pessoa é arrogante, é soberbo, é prepotente, não abre mão dos seus direitos, igual os anciãos do Brás fizeram com o irmão Ricardo? O que significa isso? Não abrir mão é inimigo da cruz de Cristo, irmão. É inimigo. Não tem em si um esvaziamento. Veja o exemplo que Cristo fez lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 10, fala que ele, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. De que Cristo esvaziou-se? Da sua divindade? Não, irmão. Esvaziou-se da sua glória. Abriu mão do privilégio que ele tinha de ser adorado como Deus. Ele abriu mão, entrou no templo e se humilhou-se a si mesmo. O que ele fez? Tomando a forma de um servo. Irmão, esses anciãos do Brás estão tomando a forma de um servo, irmão. O dano que eles estão cometendo à igreja, os escândalos que eles estão dando, irmão, é obra de Deus isso, irmão. É governo de Deus. Veja, irmão, o Jorge Cury, ele tomou o poder. Como que ele tomou o poder? Derrubando o irmão José de Colau, com calúnia, com defamação. O irmão Salvador, para ficar na presidência, teve que derrubar o Cláudio Mazola. Entendeu? O Luiz Carlos, com a cúpula do Brás, fez uma reunião nas costas do irmão Salvador. Para quê? Para derrubar o genro do irmão Salvador. Irmão, isso é obra de Deus, irmão. Isso é obra de Deus. Fale para mim.
Agora muitos passadores de pano vêm aqui no comentário falando que está na obra de Deus. Que obra é essa? Que obra é essa, irmãos? A obra do golpe, a obra de tomar poder. E tem um que veio aí e fala: ei, irmão, quem te viu não está te... O que está te vendo agora? Irmão, eu confronto os anciãos desde quando eu vim para CCB. Mais de 44 anos. Questiono esses homens. Irmão, meu compromisso não é com ancião, com instituição nenhuma. Meu compromisso é com Cristo. Não passo mão na cabeça de ninguém. Agora, os passadores de pano ficam irados comigo. Irmão, minha vida dentro da CCB foi sempre isso daqui, irmão. E eu sinto tristeza com isso. Eu sinto alegria, sinto gozo e sinto alegria de estar defendendo Senhor Jesus, que morreu na cruz. Porque dentro da congregação está cheio de homens frouxos, calça curta, todo mundo fica passando pano, está cheio de sangue de barata. Não tem sangue de Cristo, irmão. Se tivesse, esses homens não estavam fazendo o que está fazendo. Vai no culto só para ouvir profecia, promessa. Fala de Cristo para eles, para ver se entende. Se entende o que é o Evangelho, que é obra de salvação. 99% do povo, irmão, não foram convertidos a Deus. Estão perdidos, irmão. Porque, irmão, quem tem o Evangelho no seu coração, luta por essa causa. Entendeu? Então, é esse meu assunto aqui hoje. Para responder à irmã Celina. A cruz de Cristo foi um instrumento de morte. Representa que todos aqueles que carregam a cruz de Cristo é todos aqueles que morreram para o pecado e ressurgiram para uma nova vida e abriram mão do pecado. A cruz de Cristo, ela representa a morte. Todos aqueles que carregam a cruz, não no sentido, não uma cruz de crucifixo, irmão. Não é dessa cruz que estamos falando, mas é a cruz no sentido figurativo, figura dela, irmão, que é através dela, representa a nossa renúncia, representa nós abrir mão, representa nós esvaziar o nosso coração do pecado e Cristo ter o primeiro lugar na nossa vida. Isso significa a cruz. Agora, tadinha da irmã, comparação que ela fez está contrária a de Cristo, irmãos. E falando assim, tipo assim, nós não podemos guardar a cruz porque ela matou a Cristo. Nem adorar a cruz, ninguém está adorando a cruz, irmã. Veja, a irmã tem que ler João 3,16. Olha aí, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, a forma de Deus entregar Cristo por nós foi através da cruz. Então, a cruz, ela não é um instrumento de assassinato, como a irmã falou aí. Não, irmão. A cruz, ela é um instrumento de salvação. A morte de Cristo não foi um assassinato. Foi uma entrega, ele se entregou pelo mundo. E como ele se entregou pelo mundo? Através da cruz. Se a irmã rejeita a cruz, é porque a irmã não foi perdoada em Cristo. O crente só é perdoado quando seus pecados são levados na cruz. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.